Deputados querem reunião com o presidente da Petrobras para discutir retomada das obras do Comperj. Plenário aprova Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal e revisão de metas fiscais de 2016. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. As comissões de Tributação, Economia e Trabalho da Alerj vão marcar uma reunião durante o recesso de agosto para discutir a retomada das obras do Comperj. Os deputados querem ouvir o governador em exercício, Francisco Dornelles, o secretário executivo do Programa de Parcerias e Investimentos, Moreira Franco, e o presidente da Petrobras, Pedro Parente. As obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, em Itaboraí, foram iniciadas em 2008, mas desde o ano passado estão praticamente paradas. No auge das obras, o Comperj chegou a contratar 30 mil trabalhadores. Hoje, apenas 1.000 operários estão no local. A Petrobras já investiu 13 bilhões de dólares, aproximadamente 45 bilhões de reais, no complexo petroquímico. E ainda falta construir a central de utilidades, que vai fornecer água, energia, gases e outros produtos para o funcionamento do Comperj, a refinaria e a unidade de processamento de gás. Segundo o presidente da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo, para a construção deste último vai ser necessário um investimento de 2,3 bilhões de dólares ou 8 bilhões de reais. É importante o anúncio do Conselho de Administração que vai retomar as obras da unidade de processamento de gás natural. Mas isso já aconteceu há 2 anos atrás e as obras não foram retomadas. Então, o que a gente precisa é se mobilizar, como propôs o deputado Paulo Ramos, para que o governador do estado, o secretário Moreira Franco e o presidente da Petrobras, Pedro Parente, de fato, transformem essa decisão em efetividade. O prefeito de Itaboraí, Elio Cardoso, disse que o município foi o mais afetado com a paralisação das obras do Comperj e que a construção da unidade de processamento de gás vai gerar cerca de 4 mil empregos na região e 7 milhões de reais por mês de arrecadação do ISS. O presidente da Comissão de Trabalho, o deputado Paulo Ramos, disse que o principal objetivo da audiência é agilizar o reinício das obras do Comperj. Para o parlamentar, esse é o momento de pressionar o governo. Não é possível o município de Itaboraí, que é o que sofre mais com as consequências, permaneça lá, diante da obra parada. Quer dizer, diariamente, a população vendo a perda de receitas no município e vendo aquele canteiro de obras. Faz o quê? Se revolta? Se manifesta como? Exige como? Então, nós aqui pela Assembleia Legislativa vamos tentar também dar essa contribuição. Representantes de instituições que compõem o Fórum de Desenvolvimento do Rio se reuniram nesta terça-feira para discutir o projeto que propõe a simplificação das leis que tratam da indústria e comércio no estado. O autor da proposta, deputado Pedro Fernandes, quer sugestões do setor produtivo para aprimorar o texto em tramitação na Alerj. O parlamentar se reuniu com o Conselho Consultivo, formado pelas instituições que compõem o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio. O Fórum criou um conselho consultivo para análise dessa consolidação que foi feita pelo deputado Pedro Fernandes e o objetivo hoje foi apresentar esse projeto, a intenção do projeto, que é justamente consolidar as leis, tanto da indústria quanto do comércio, de forma a torná-las mais transparentes e de melhor conhecimento por parte de quem é diretamente atingido por essas leis. Então o Fórum está justamente contribuindo nesse processo, trazendo as instituições que já fazem parte e outras que possam se agregar a partir do momento que há uma divulgação dessas entidades também dessa participação. O projeto surgiu a partir de uma parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, para o exame da legislação fluminense e a consolidação dos textos que tratem o tema, como, por exemplo, a proibição de vendas de produtos, avisos nas embalagens e rótulos e as obrigações dos estabelecimentos comerciais.
Para Marta Aracaki, vice-presidente de Assuntos Tributários da Associação do Comércio do Rio, o projeto, que tem quase 400 artigos, deve ser aprimorado de acordo com a análise de cada setor. Eu sugeri que nós fizéssemos um fatiamento, ou seja, que cada área estudasse a sua parte. Existe uma parte básica que se aplica a todas as atividades, todos deverão estudar. Mas para cada atividade deveria ser entregue as suas normas para as entidades representativas daquela área, para que elas possam analisar, estudar e sugerir as alterações, sejam no sentido de retirar normas que às vezes não se aplicam mais, ou de realizar aprimoramentos no texto. Quando a gente traz a sociedade civil, o empresariado, para discutir o processo de mudança, faz com que a gente tenha uma chance maior de acertar e proporcionar uma legislação mais clara, acessível e exequível, que é o mais importante. O deputado disse ainda que contará com o apoio de entidades do setor produtivo, como a Firjan e a FEComércio, para a divulgação da consolidação das leis estaduais referentes à indústria e comércio. Cada entidade, como a Firjan e a FEComércio, farão essa parceria, onde irão elaborar um livreto falando das leis genéricas e das leis específicas a cada segmento, como padaria, farmácia e qualquer outra atividade econômica. E a partir daí as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer as leis referentes ao seu estabelecimento e se resguardar com a fiscalização, com os maus fiscais que se aproveitam da desinformação e da legislação conturbada para poder fazer extorsão em cima dos estabelecimentos comerciais. E o Departamento Geral de Ações Socioeducativas começa a utilizar no próximo fim de semana os escâneres corporais para fazer a revista de visitantes. Os 14 aparelhos foram comprados com doação da Alerj, após a aprovação da lei que proíbe a revista íntima nas unidades do Degase. A casa comprou com uma verba da casa esses scanners, é um investimento na dignidade da família do preso, um investimento na segurança pública. O que nós queremos é que o familiar de uma pessoa presa ou familiar de um jovem cumprindo medida socioeducativa possa ser tratado com dignidade, como diz a lei. Não tem que passar por uma revista vexatória, até porque muitas vezes deixa de visitar o seu filho, deixa de visitar o seu irmão, deixa de visitar o seu marido, e essa não visita, essa ruptura familiar prejudica muito qualquer possibilidade de ressocialização, que sabemos que já é muito difícil. Então é muito importante que comecem a utilizar, já que o projeto aqui é aprovado com tanto esforço. 2 mensagens do governo foram aprovadas nesta terça-feira no plenário. A primeira cria o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, que vai ser abastecido por contribuições de empresas que receberem benefícios fiscais do Estado. Foi aprovada também a revisão da meta fiscal de 2016. Confira agora as votações. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares aprovaram emendas a um projeto do governo para garantir a estabilidade dos servidores públicos. As modificações foram incorporadas à mensagem que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, que trata das metas fiscais. O texto do governo não tratava da demissão de servidores, mas os deputados quiseram garantir que qualquer previsão de demissão de funcionário público passe pela Alerj. O objetivo da proposta é revisar as metas fiscais da LDO e adequá-las às mudanças no cenário econômico do Estado para garantir o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O orçamento previsto era de cerca de 75 bilhões de reais. O novo texto reduz a meta e ajusta o valor para cerca de 56 bilhões. A matéria foi aprovada. O Estado do Rio de Janeiro não vai demitir nem funcionário efetivo, nem funcionário em estágio probatório, até porque esta casa tem defendido a nomeação daqueles que ingressam por concurso público. Se houver qualquer decisão nesse sentido, o governador fica obrigado a remeter projeto específico a esta casa, e esta casa terá a palavra final. O projeto trata do aumento de déficit do Estado, mas para garantir totalmente o direito do servidor à estabilidade, a gente aprovou uma emenda coletiva com sugestões de vários deputados diferentes, bancadas, para que a estabilidade do servidor está garantida. Isso é uma emenda aprovada, votada por todos, os 70 deputados. Analisadas ainda emendas ao projeto do Poder Judiciário, que altera o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado. O objetivo é criar na comarca de Niterói os seguintes serviços extrajudiciais: 7 ofícios de registros de imóveis, 6 de ofícios de notas,
3 ofícios de protestos de títulos e 1 ofício de registro de títulos e documentos e registro civil de pessoas. A mensagem foi aprovada com uma emenda do deputado Luiz Paulo, que garante a absorção dos funcionários dos cartórios transformados. Essa emenda quer um pouco mais ainda, quer que eles sejam reaproveitados. Porque imagine, você trabalha num cartório há 2 décadas. Nessa crise imensa, teu cartório acaba, aquelas funções vão para o outro. Você recebe, enfim, tudo que você tem direito, mas fica sem emprego. O ideal é que essas pessoas, com todas essas experiências já acumuladas ao longo dos anos, sejam reintroduzidas nos cartórios novos que estão absorvendo aqueles serviços. Também foram discutidas as emendas à mensagem do governo que cria o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. A ideia é manter o equilíbrio das contas públicas do Estado. O fundo será composto por 10% do valor dos benefícios fiscais relativos ao ICMS recebido pelas empresas já instaladas ou que venham a se instalar no Rio. Os parlamentares aprovaram emendas que excluem do texto as micro e pequenas empresas, as padarias, os setores atacadista, têxtil, metal mecânico de Friburgo, as microcervejarias artesanais e o segmento de cultura. Esses setores não vão precisar contribuir com o fundo. A proposta foi aprovada. Foram emendas muito na direção da transparência, de trazer elementos à sociedade civil, de que incentivos são esses, do governo ser obrigado a publicar quais são as 100 maiores empresas, ou seja, aquelas que receberam os 100 maiores incentivos, e também a necessidade de antecipar 10% desses incentivos, sem ferir o direito adquirido, transferindo isso como crédito para 2 anos subsequentes ao término desse benefício. Junto com o deputado Luiz Paulo, por exemplo, que as 100 maiores empresas tenham divulgado os seus benefícios, porque muitas das vezes os pequenos, que têm um bolo muito pequeno, uma fatia muito pequena nesse bolo, pagam o pato por causa de grandes que têm quase o bolo todo. E há aquelas que protegem setores importantes para correções geográficas, para categorias que precisam do incentivo, que é o caso do metal mecânico de Nova Friburgo, o polo de moda íntimo, o setor têxtil de uma maneira geral do Estado, as microempresas, aquelas que têm só no máximo 3.600.000 anuais, e ainda excluímos também as microcervejarias, que é um setor que vem crescendo muito no interior do Estado. Nós retiramos os atacadistas e os distribuidores e tiramos as padarias do Estado do Rio de Janeiro. Foram decretos realizados com sucesso. A redução de ICMS das padarias foi de 19% para 2%, só que o nível de empregabilidade das padarias no Estado do Rio de Janeiro é mais de 36 mil pessoas. E é importante essa questão. A questão dos distribuidores é o seguinte: você não pode quebrar contrato. Você tem no entorno Minas, Espírito Santo dando incentivo. Quando você termina com incentivo aqui, os outros estados avançam e com isso diminui as empresas, diminui o emprego. E foi um setor dito pela própria Secretaria de Estado de Fazenda, aonde o emprego, desde a implantação do decreto, que é o Rio logo anteriormente, foi aumentando, inclusive com a crise. O ICMS dos distribuidores aumentaram. Então é importante, eles não poderiam ser punidos. E eu acho que isso que o governo entendeu, a Assembleia entendeu, para que pudéssemos realmente tirar dessa questão dos incentivos, que tem que ser analisado caso a caso. Os estabelecimentos que cuidam da higiene e da estética dos animais, como pet shops, podem ser obrigados a exibir em local visível os comprovantes de capacitação profissional dos tosadores e banhistas. A matéria do deputado Paulo Ramos recebeu 3 emendas e retornou às comissões. Os eventos privados que contratarem segurança particular deverão divulgar informações sobre a empresa e seus vigilantes. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado e será analisado pelo governador. Se nós exigimos que os policiais militares, no seu fardamento, ostentem a sua identificação, com uma razão muito maior, nós devemos exigir dos vigilantes e do serviço de segurança privada.
Porque a contratação de policiais militares é submetida a um rigoroso concurso público de conhecimento, de prova física, de investigação social. E a contratação do servidor que trabalha na segurança privada, ela obedece a critérios mais amplos, né? Com menos controle. As distribuidoras de combustíveis localizadas no estado podem ser obrigadas a exigir documento que comprove a regularidade das obrigações fiscais e acessórias quando fizerem o carregamento e abastecimento dos veículos de transporte de carga. O texto do deputado André Siciliano foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Final do ano 2015, dezembro, o Estado tirou um incentivo de ICMS para as empresas transportadoras de combustível. Ocorre que eles têm uma legislação própria, eles têm exigências de licenciamento ambiental, várias exigências que hoje não estão sendo exigidas também de outros transportadores. Transportadores autônomos, transportadores do próprio posto de combustível que compra o combustível na distribuidora. Nós estamos estendendo as obrigações das transportadoras aos demais que também transportam combustível, por exemplo, a licença ambiental, tem que ter. Então a gente só está fazendo é estender a exigência. Só com esse PL, o Estado vai arrecadar mais 63 milhões de reais no ano de 2015. Eu não tenho dúvida, é um projeto de lei importante. A gente espera que o governador possa sancionar na íntegra o PL. Outro projeto dos deputados Conte Bittencourt e Tia Ju na pauta é o que prevê a divulgação no mês de maio nos contra-cheques dos servidores ativos e inativos, avisos sobre a comemoração do Dia Nacional da Adoção e do benefício Auxílio Adoção. A matéria aprovada será analisada pelo governador. Muitos servidores públicos não têm conhecimento dessa lei e dos direitos que eles têm ao adotar uma criança, e divulgarmos a adoção é divulgarmos o afeto, o carinho. E quantas pessoas querem adotar e lhe falta, às vezes, uma condição financeira para dar o que ela deseja para aquele filho, né? Então, com a divulgação nos contra-cheques, o servidor vai tomar conhecimento da lei e vai realizar dois sonhos. O sonho da criança de ser adotada e o sonho daquele servidor de ser pai, de ser mãe. O deputado Edson Albertassi quer alterar a Constituição para organizar o controle interno do Estado. O objetivo é aumentar o grau de independência funcional do controle. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada por 48 deputados presentes em plenário. Eu criei a carreira aqui através de emenda parlamentar, a carreira de analista de controle interno, isso em 2010. E já iniciamos ali um processo de criação da Controladoria Geral. Essa pauta já foi aprovada pelo governador Pezão, é uma pauta que o governador Dornelles também considera aprovar ainda nesse ano, e essa PEC fortalece a criação da nossa controladoria. Essa medida é importante porque valoriza a carreira dos analistas, valoriza a carreira dos agentes de controle interno e certamente ajuda no processo de transparência e de melhorar o gasto do recurso público, que é fundamental não só em momentos de crise, mas também quando a economia retomar. O Estado poderá ter um selo para as empresas amigas dos ciclistas. O objetivo é que os empresários incentivem os funcionários a usarem a bicicleta como meio de transporte. A matéria do deputado licenciado Rafael Pisciani foi aprovada em primeira discussão. O deputado Valdec Carneiro quer que os cartórios divulguem o texto da Constituição Federal, que concede gratuidade para as certidões necessárias para a defesa de direitos, esclarecimentos de situações de interesse pessoal. A proposta foi aprovada e retorna ao plenário para nova votação. Além de conquistar certos direitos, é preciso que as pessoas estejam informadas e conscientes de que dispõem desses direitos. É o caso em questão. Essa gratuidade é muito importante porque esses serviços muitas vezes são serviços onerosos, são serviços caros. Portanto, os cartórios têm um dever, eu acho, a obrigação de divulgar de maneira clara, legível, compreensível, quais são os direitos à gratuidade de que dispõem os usuários dos serviços cartorários. Já o presidente da Casa, o deputado Jorge Pisciani, quer alterar a lei que obrigou as empresas que vendem a crédito a fornecer o motivo da negativa.
O novo texto prevê punições em caso do descumprimento da lei. A proposta aprovada retorna ao plenário para nova votação. E o deputado Tiago Pampolha quer alterar a lei que criou o Instituto Estadual do Ambiente. O parlamentar quer reforçar a área de licenciamento ambiental. O texto foi aprovado em primeira discussão. Na medida em que você dá liberdade para o presidente do conselho fazer a sua estruturação, você foca na atividade fim e desburocratiza a atividade meio. Então essa é a nossa intenção, é fazer com que os projetos de licenciamento ambiental, que é o que realmente nós precisamos nos debruçar nesse momento, que é a atividade fim do INEA, tem uma atenção especial. A taxa de controle e fiscalização ambiental poderá passar a ser reajustada pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É o que prevê o projeto dos deputados Tiago Pampolha e Carlos Mink, aprovado pelo plenário. O texto ainda precisa passar por nova votação. Nós precisamos atualizar. Então eu, em conjunto com o deputado Carlos Mink, propusemos isso para que a gente possa, inclusive, aprimorar a arrecadação do Estado, em detrimento das empresas poluidoras ou potencialmente poluidoras do nosso Estado. Este foi o Jornal da Alerj. Confira nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Tenha uma ótima noite e até amanhã. TV Alerj, o canal do povo fluminense.